Para finalizar nossos estudos sobre funções de singularidade, hoje vamos apresentar a terceira função, que é a função rampa unitária. Vamos lembrar de forma introdutória que para nossos estudos envolvendo circuitos elétricos, as funções de singularidade vão ser úteis como uma representação simbólica na resposta de circuitos de primeira ordem a uma aplicação repentina de uma fonte de tensão ou de corrente contínua independente. Anteriormente falamos sobre as funções degrau unitário e função impulso unitário. A gente viu lá, inclusive, para quem não assistiu, vale a pena assistir, de que a função degrau unitário ela é muito útil, por exemplo, para modelar o comportamento de comutação, por exemplo, para a energização de um circuito RC ou RL. De forma que, como a função degrau unitário apresenta dois valores possíveis, ou 1 ou 0, a gente pode representar a excitação externa a um circuito através da função degrau unitária, sendo 1 a energização do circuito e sendo 0 a não energização do circuito. No caso da função impulso, vimos que ela pode ser modelada, por exemplo, para a representação de um fenômeno transitório que acontece num tempo de curtíssima duração e que tem uma intensidade muito grande, como é o caso, por exemplo, das descargas atmosféricas. E hoje vamos falar sobre a função rampa unitária. A função rampa unitária ela é a integral da função degrau unitária. Então, se a gente integrar a função degrau unitário, o de t, a gente vai obter a função rampa unitária. Então, rampa unitária ela é uma integral de tempo menos infinito, com os limites de integração menos infinito até um limite de integração superior t, da função degrau unitária. E aí a gente vai obter essa equação que descreve a função rampa. A função rampa ela pode assumir dois valores também, assim como no caso da função degrau unitária. Ela assume o valor de 0 para um tempo menor ou igual a 0 e assume o valor de t para um tempo maior ou igual a 0. Essa é a função rampa unitária. Ela é descrita através desse gráfico, né? Então, para um tempo menor que 0, ela tem valores de função 0. Para tempos maiores que t, o eixo y, né, para a rampa unitária, ela assume exatamente o valor do tempo de análise. Então, para tempo igual a 1, no eixo y, a função rampa tem valor 1. É uma relação linear. A função rampa unitária ela é 0 para valores negativos de t e apresenta uma inclinação unitária para valores positivos de t, uma relação linear unitária, de inclinação unitária, né? Então, para t igual a 2, a função apresenta r de t igual a 2 e assim sucessivamente. Em geral, uma rampa é uma função que muda a uma velocidade constante. Então, a gente tem uma certa linearidade, mas é uma linearidade que varia conforme o tempo, diferente do degrau unitário. No caso do degrau unitário, a gente via que a função, a partir de um determinado valor, ela assumia o valor de 1, a unidade. E não importava o tempo em que se passava, até o tempo tendendo a infinito, a função degrau ela continua tendo o valor de 1. No caso da rampa, não. Ela é dependente do tempo e ela varia com o tempo. Ela não é constante. Então, ela é muito útil, por exemplo, para modelar velocidade num circuito elétrico, como, por exemplo, velocidade de motor, qualquer coisa desse tipo. E aí tem suas propriedades também, assim como no caso do impulso e do degrau unitário. Então, para a função rampa unitária atrasada, a gente tem essa equação, né, deslocada no tempo t0, ela vai apresentar esses valores. E para a função rampa unitária adiantada, temos esse gráfico aqui, representando essas duas possibilidades de valores, né? Por analogia, a gente poderia entender essas funções, né, através das analogias que fizemos também para os exemplos de impulso e de degrau unitário, né? Haja vista que a propriedade de deslocamento é igual para todas as funções de singularidade. Se a gente atrasa a função ou adianta, a gente simplesmente corrige os valores respectivos dela para tempos menores ou maiores que t0. Então, para quem não assistiu às aulas sobre degrau e impulso unitário, é importante assistir.
para que se identifique de forma mais clara também essas propriedades de deslocamento, né? E aqui a gente vai fazer uma breve conclusão sobre nossos estudos de funções de singularidade. A gente estudou 3 funções, né? O degrau, o impulso e a rampa unitárias. A gente viu que existe uma relação entre elas. Elas estão, inclusive, relacionadas por operações de diferenciação e integração. No caso da diferenciação, a gente soube, né, que a função impulso unitária ela é a derivada da função degrau, e a função degrau é a derivada da função rampa, em função do tempo. E a gente também tem a relação por integração, de forma que a função degrau ela é a integral da função impulso, e a função rampa é a integral da função degrau. A função rampa é a integral da função degrau unitário. A gente soube algumas noções introdutórias sobre essas funções, vimos exemplos de aplicabilidade delas, mas nesse curso de circuitos elétricos vamos nos limitar bastante à função degrau, até porque vimos que a função impulso ela tem as funções impulso e rampa elas têm aplicabilidades em circuitos elétricos também, mas como estamos interessados na análise de circuitos de primeira ordem, principalmente focado nos momentos de carga e descarga de capacitores e indutores, a função de singularidade de degrau unitário vai ser muito mais útil para nós, para que a gente possa simbolizar essa comutação do circuito que faz com que os elementos passivos carreguem ou descarreguem. Mas foi importante ter trazido essas outras 2 funções para que nos ajude a ter em aulas posteriores em que poderemos, inclusive, utilizar essas funções como formas de representar simbolicamente um modelo de algum determinado fenômeno ou de um determinado circuito em específico. Então, na próxima aula vamos aprender sobre a aplicação do degrau unitário em circuitos RC e RL. E vamos entender de onde se derivam as expressões para carga e descarga de circuitos RC e RL. Bons estudos e até a próxima.